Daí, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Aí vai. Vai daí do horário que você vai assistir esse vídeo. Eu tenho um canal no YouTube aí há algum tempo e até agora eu gravei um vídeo só sobre um trabalho na faculdade lá. Até ele ficou assim bem. Ele ficou. Primeiro vídeo, né? Você tem uma série de preocupações e eu também estava ali com aquela sequência de ler bastante para seguir certinho o script ali do trabalho da faculdade. Eu faço licenciatura em matemática na Unicelv e esse foi o meu primeiro vídeo nesse canal. Mas daí a gente estuda, gosto de ler a palavra de Deus, gosto de ler a Bíblia e resolvi aí fazer alguns vídeos. Vamos gravar aí alguns vídeos sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre a minha fé. Eu sou adventista do sétimo dia. E vamos trabalhar aí contra. Tem muita heresia aí na internet. Os cara adoram, né? Não é nem gostar, é adoração. Eles adoram chamar a igreja adventista do sétimo dia de seita. Até por sinal, a igreja que o apóstolo Paulo também frequentou lá, né? A igreja primitiva era chamada de seita, né? Você lembra? Eles também eram chamados de seita. E dentro dessa proposta eu quero apresentar, então, de maneira bíblica e clara e concisa, a nossa fé, a nossa crença. Bíblia aberta sempre. E vamos fazer esse trabalho aí agora. Eu quero gravar normalmente assim, não vou fazer nenhum tipo como que eu digo, de corte nos vídeos. Simplesmente abrir a Bíblia e gravar os vídeos. E também não é, diferentemente de uns camaradas por aí, né? O adulto de boné, por exemplo, eu não. Ninguém vai aqui fazer boneco. Você me pergunta, o que é boneco, Josué? Boneco é o seguinte: você faz recortes. Imagina, você pensa que está tratando sobre o mesmo assunto, você pega 10 recortes de livros diferentes, sem o seu contexto, sem a sua linha de raciocínio, sem ser a mesma linha de raciocínio, aí você lança para poder condenar um autor, um escritor, uma igreja. Não. A questão é, eu tenho um trabalho, eu tenho um tema, eu sigo esse tema, eu cito a fonte primária, eu cito, esse assunto foi baseado em tal capítulo, vocês podem ler, está em Levítico, está em Mateus, está em Lucas, está em Apocalipse, está em Isaías. Outra coisa que a gente quer fazer aqui também, aqui vale toda a Bíblia, né? Para nós não faz sentido palavra contra palavra. Essa ideia de que Velho Testamento abolido e Novo Testamento é graça, Novo Testamento é amor e Velho Testamento é lei. E não, isso aí, para mim não existe isso. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Isso é fato. Não tem como, por exemplo, você abolir 39 livros que compõem o chamado Velho Testamento. A gente chama de Velho Testamento, Novo Testamento, simplesmente por uma questão didática, né? Que Jesus, quando diz esse é o sangue da nova aliança, ele não ergueu o livro. Ele estava se referindo ao seu sacrifício. E quando a gente fala sobre a velha aliança, o Velho Testamento, não é livro. Ali no que a gente conhece hoje, didaticamente falando, no Novo Testamento, ele chama o que a gente conhece hoje, didaticamente falando, como o Velho Testamento, eles chamavam de as Escrituras. Eles não falavam, lá no Velho Testamento
no livro de Isaías, por exemplo, lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel. O Velho Testamento que se diz ali era a morte dos cordeiros, era a morte dos animais. Não estava se referindo a livro. Da mesma maneira, como eu dei o exemplo a princípio, o Novo Testamento não era livro, era o sangue de Jesus, né? Então esse é o ponto que a gente tem que fazer alguns esclarecimentos, porque são entendimentos errados. A ideia mais ou menos é a seguinte: abrir o jogo aqui com você. Sabe qual que é a ideia na realidade? A ideia, eu tenho certeza que o chamado Velho Testamento ensina isso. Aí o que que eu faço para fugir desse ensino? Que nem o capeta foge da cruz, né? O que que eu, o que que eu faço para fugir dele? Aí vem tantas coisas. Vem dizer que o Velho Testamento não foi tão inspirado assim, que a gente precisa do Novo Testamento e ele substitui o Velho, né? Olha um exemplo que me ocorre agora, ó, que me veio agora na cabeça. Quando eu estava debatendo aí um adventista e um batista, imortalidade da alma. A estratégia do batista foi o seguinte: ele menosprezou o Velho Testamento. Essa foi a estratégia que ele usou quando foi citado lá o salmista, naquele desespero de encontrar a morte, de morrer, né? O que que ele usa? Ele usa essa estratégia. Só que isso demonstra um desconhecimento muito grande da Bíblia, muito grande, porque se a gente lembrar das palavras de Paulo, toda a escritura é divinamente inspirada. Lá em Timóteo ele diz isso aí. Olha o poder dessa palavra. Você sabe o que significa inspirado? É aquilo que provém do próprio fôlego de Deus. Me lembra até um texto que está em Oséias, se não me falha a memória, no capítulo 4 de Oséias, onde ele faz um paralelo. A palavra do profeta era a palavra que provinha da boca de Deus. Olha só a grandeza. Então, se você anula, por exemplo, a palavra dos profetas, ou o que a gente conhece hoje como o Velho Testamento, você tá anulando o próprio Deus. Você não está desmascarando uma seita. Você está anulando Deus, porque foi ele que escreveu, foi ele que inspirou. E a gente pega ali Paulo, Pedro, João, Tiago, próprio Jesus Cristo citava aí frequentemente. Nenhum deles tinha esse menosprezo, essa repulsa pelos livros do Velho Testamento. Pelo contrário, João 5,39 lá, ó, examinais as Escrituras, porque cuidais tem nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí ele vai dizer: vocês dizem que creem em Moisés, mas se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Aí ele responde o porquê. Porque de mim escreveu Moisés. Ou seja, se você anula os livros de Moisés, por exemplo, você anula o próprio Jesus Cristo. Moisés não escrevia nada a bel prazer. Ele escrevia o que mandava, o que era que Deus pedia para que fosse escrito. É chamado de lei de Moisés, é porque ele que transmitia para o povo. Ele nunca criou nenhuma lei. Lei de Moisés é mais uma coisa, é uma linguagem didática para a gente compreender hoje. Mas que ele fosse autor de alguma lei, isso aí não faz o menor sentido. Se você vê lá também na parábola do rico e Lázaro, a parábola que no seu objetivo final, qual que é o objetivo final da parábola ali? Ele vai dizer: vocês têm Moisés e os profetas, a eles vocês devem seguir.
se vocês não seguem Moisés e os profetas, tampouco crerão, ainda que se levante alguém dentre os mortos. E esse era o ponto do texto. O que me impressiona é como que a pessoa lê a palavra, lê a Bíblia, e ela compreende o oposto. O cara lê a parábola, ele compreende que está ensinando imortalidade, e é o contrário. Ele diz, ainda que, se você não aceitou Moisés, nenhum valor teria na possibilidade disso acontecer. Então, quer dizer, o texto bíblico ele é lido, mas não é compreendido. Esse sistema de estudo direcionado, quando você pensa, eu vou estudar a palavra de Deus para humilhar determinada pessoa, para derrubar alguém, para ganhar tal debate, é por essa razão que a compreensão não vem a você. Todo mundo pode ser mudado pela palavra, menos você. A leitura da palavra tem primeiramente, deveria ter primeiramente o alcance de mudar a tua própria vida. Não é você imaginar com esse texto, com esse, lá em Ezequiel, lá em Mateus, tem um texto que eu vou derrubar fulano, que eu vou humilhar ciclano. Tá, e foi com esse propósito que a palavra foi escrita, foi deixada para nós? A palavra é a verdade que liberta. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse é o propósito da palavra. Não é imaginar que você vai poder humilhar alguém ou você deixar de mudar através do estudo da palavra e sempre direciona para alguém. Aí já me veio na mente também o exemplo do ladrão na cruz. A gente vai falar mais sobre a questão doutrinária ali dentro de Lucas 23:43. Lembrando também daquela senhora, né, que diz que foi adventista do sétimo dia. 37 anos de igreja e não sabia onde estava a história. Foi liberta porque reconheceu onde estava a vírgula. Explicaram para ela onde estava a vírgula. Quer dizer, que vergonha na cara de não saber nem onde estava a história. Isso aí não teve. O importante para ela foi onde estava a vírgula. Bom, mas voltando à questão, a questão é a seguinte. O que ele diz ali no texto em Lucas? Lucas 23:43. Esse 43 é a afirmação de Cristo, né? Mas o verso... Deixa eu pegar aqui. O verso que a gente quer lembrar. Esse 23 é o que é mais usado, é a declaração de Jesus, quando ele diz para... Em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas Lucas 23, eu acho que é o verso 40. É que todo mundo só lembra de 23:43, né? Menos umas aí, né, de 37 anos de igreja que não lembra nem o 23:43, que era o que estava em questão, né? Esse que eu tô procurando aqui não era o texto que estava em questão, mas a gente vai encontrar ele aqui da mesma maneira. Eu quero apresentar alguma coisa que poucas pessoas lembram. Aqui, ó. Uma coisa aqui que poucas pessoas lembram. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Olha que declaração maravilhosa. Que ensino maravilhoso desse ladrão aqui, arrependido, né? Não vou chamar de bom ladrão, que eu não acho legal isso. Chamar de bom ladrão.
É melhor o ladrão que se arrependeu, né? Nós, na verdade, é com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Essa que é a questão. E isso demonstra que ele tinha muito conhecimento da palavra. As declarações dele aqui não é de quem nunca teve nenhum contato com o que era certo e o que era errado. A verdade bíblica mesmo, né? Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aí ele continua: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aqui que está a questão. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas, elas leem o texto, nunca serve para elas, que elas se acham acima do bem e do mal. Eu vim nessa terra para instruir a todos, para ensinar a todos, porque eu não tenho mais nada para aprender. Aí começa a, a abandonar a humildade necessária para que haja a compreensão da vontade dele expressa na palavra. Que essa que é a questão. Que você aprendeu da palavra, humildemente falando. E posterior a esse estudo, a essa análise, a pessoa começa a mudar de vida. Ela começa a acertar a reforma de vida, a reforma individual. Você não pode exigir mudança de ninguém se você mesmo não conquistou essa mudança a ponto de, de ser um cristão mais próximo cada vez de Jesus. E os ensinos, eles estão aí, o modelo, ele está aí. É humildade, é reconhecer sua pequenez, é reconhecer que tem muito que aprender, e é através da palavra que isso vai acontecer. Não fazer estudo direcionado. Tô pensando em fulano aqui, ó. Esse material vai dar para... Cara, isso aí, ele tem tua vez de acontecer. Ele tem tua vez. Você pode preparar um estudo para uma determinada pessoa. Mas é aquele negócio. Tira a trave do teu olho primeiro, para depois ir tirar o graveto do olho do irmão. Isso aí é conhecimento bíblico, isso aí é humildade. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que comumente acontece hoje em dia? O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. É um culpando o outro e culpando o outro, ninguém assume. E fatalmente, se o erro não é assumido, aonde é que você vai chegar? E é por isso que essa ideia de que você não pode, se você quer crescer espiritualmente, não faz sentido você ficar jogando o Novo Testamento contra o Velho Testamento. Se for analisar a organização do Novo Testamento, salvo engano, a união dos livros ali, ela aconteceu no século II depois de Cristo. Ou seja, ali pelo ano 200. A Bíblia que Paulo, que João, Pedro, o próprio Cristo, a Bíblia que eles utilizavam, que já estava organizada, ia de Gênesis a Malaquias. E é nessa mesma palavra que eles buscavam humildade para mudar o jeito, corrigir os erros que eles tinham. E é nessa mesma palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, que procede do fôlego de Deus para instruir, para retarguir, para corrigir na justiça. Agora eu pergunto para você, pode o Novo Testamento fazer mais do que o Velho Testamento faz pela vida de uma pessoa que quer ser instruída na justiça? Ele se harmoniza, não existe um maior que o outro.
Não existe, o Novo Testamento é mais inspirado que o Velho Testamento. Ou Deus não dá o Espírito por medida. Ou é inspirado ou não é. Isso é fato. Como que eu vou dizer que Isaías foi menos inspirado que Paulo? Se Isaías falou, como disse lá o texto de Oséias, né? Isaías, ele falou, ele foi a boca de Deus, entendendo? Porque eu não aceito uma determinada doutrina que eu sei que está expressamente relatada no Velho Testamento. Aí o que que eu faço? É melhor eu abolir o Velho Testamento. É aquela história que nem o capeta correndo da cruz. Existe isso, gente. Novo Testamento, Velho Testamento, ambos são a palavra de Deus. Isso que a gente tem que aprender como cristão. Não existe um maior, um melhor que o outro. A gente já até comentou, o vídeo está indo para 21 minutos. A gente já até comentou aqui o que era velho e o que era o Novo Testamento. A velha e a nova aliança tem a ver com o derramamento de sangue, não com livros. Eu vou terminar esse vídeo aí. As considerações finais lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Velho e Novo Testamento, e luz para os meus caminhos. Essa é a vontade de Deus, que aceitemos toda a Escritura como divinamente inspirada. Lembrando que, quando Paulo diz esse texto, cita esse texto, o Novo Testamento nem tinha sido composto ainda.